Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia. Esquerda quer destruir Michele Bolsonaro. Gente, que história é essa de destruir carro? É uma treta de internet, eu vou explicar ela direitinho, você sabe que aqui eu trago as explicações. Se você já é fã do Narrativas Antagonistas, por favor, deixa aqui o seu like, verifica se você está ou não inscrito no canal do Antagonista. E se você está inscrito, dá uma olhada se você tocou o sininho para receber as notificações, porque muita gente fala para mim, poxa, mas não estou recebendo. Vai dar uma olhada se você tocou o sininho, porque não é automático. Vai lá e toca o sininho. Se você está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Vou te explicar como é que funciona o formato do Narrativas Antagonista, que é essa tentativa diária que nós fazemos de elevar o nível do debate político no Brasil. Como é que a gente faz? Eu trago para vocês, primeiro, os fatos, só os fatos, o que aconteceu. Depois, antes de eu trazer a minha opinião e antes de você dar a sua, eu trago as narrativas da esquerda e as narrativas da direita. Que são aquelas frases prontas, emocionais, desconectadas da realidade, simplistas e muito bem feitas, que a galera passa a repetir, achando que está opinando sobre alguma coisa. E todo mundo está sujeito a isso, porque o debate político anda quentíssimo, né? Enfim, vamos lá para os fatos. O fato do dia é que viralizou em tudo quanto é rede social um vídeo. Foi veiculado no ano passado, dia 22 de dezembro, no site Opera Mundi, de uma live. É um corte de uma live da qual participava José Genuíno. Não é o Genuíno, que é o que viralizou. O que viralizou é uma militante de esquerda dizendo que é preciso destruir Michele Bolsonaro politicamente e que está de outras formas. Enfim, essa militante é Helenira Vilela e prestem atenção no que ela faz. Ela é coordenadora do SINASSEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Técnica. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que bombou por tudo quanto é canto. E por último eu vou fazer muita gente falou aí, como assim a Michele é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michele é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. Então, prestemos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa, obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, que sai de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Há uma coincidência cronológica desse vídeo ter bombado muito curiosa, muito interessante. Esse vídeo aconteceu dia 22 de dezembro. Só hoje ele bombou. E hoje também estava bombando na imprensa, não nas redes sociais, um outro caso envolvendo Michele Bolsonaro. O caso é o seguinte, no dia 4 de janeiro, Michele Bolsonaro postou na conta dela um story
falando de uma militante petista e que exibia a conta, tudo, um post dessa militante petista no Twitter. Dizia o seguinte: terrivelmente petista, como uma boa comunista caviar, ama um dinheirinho. Depois que essa postagem foi feita, esta moça, a Karina, alega que começou a sofrer não só ataques, mas também ameaças de morte. Ela foi até a polícia e ela fez um vídeo mostrando o que ela tem recebido após esta postagem, que foi só um story de Michele Bolsonaro. Vamos ver. Eu acabei de sair da delegacia e abri um boletim de ocorrência. Após Michele Bolsonaro divulgar, expor a minha página em suas redes sociais, eu acabei recebendo vários ataques em minha página contra a minha honra, contra a minha imagem, ameaças, ataques homofóbicos, racistas e até incentivo ao suicídio. Eu estou aqui para mostrar a vocês que internet não é terra sem lei. Bom, Michele Bolsonaro é um tema que, no debate político, parece ser algo recente. E recente por quê? Porque ela entra para o mundo político muito recentemente. Ela só entra quando ela é nomeada a presidente do PL Mulher. Na verdade, ela entra até um pouco antes. Vamos recapitular a trajetória de Michele Bolsonaro aqui. O primeiro contato que a gente tem com ela é quando, na posse de Jair Bolsonaro, ela se torna a primeira-dama a discursar numa posse presidencial. E ela discursou em Libras, na língua brasileira de sinais. Vamos rememorar esse momento. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida. E que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Durante todo o mandato de Jair Bolsonaro, praticamente, Michele Bolsonaro não se meteu em polêmica política, não entrou nesses embates. Ela ia fazendo o conteúdo dela e as relações dela muito com base na questão de defesa das pessoas com deficiência, sobretudo dos surdos. Aqui eu trago para vocês até entrevista em Libras, num canal especializado em Libras, a Michele Bolsonaro fez. A senhora já havia feito esse marco histórico em seu discurso. Então a senhora poderia elencar as principais conquistas e lutas nesses últimos anos? Posso? O governo do meu esposo Bolsonaro tem trabalhado com seriedade em políticas voltadas para a comunidade surda. O MEC e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos têm realizado uma série de entregas para as pessoas com deficiência e também para as pessoas surdas. Agora, sempre tem um intérprete de Libras ao lado do presidente para que todas as pessoas saibam o que ele diz e o que está sendo feito. Também foi aberto um edital para a contratação de intérprete do Ministério das Comunicações para apoiar a acessibilidade no governo. A figura da primeira-dama começa a mudar para o Brasil no dia 24 de julho de 2022, que foi a Convenção Nacional do PL.
Aí foi a primeira vez em que Michele Bolsonaro fez um discurso político. E ela surpreendeu muita gente. Ninguém esperava que ela tivesse esse domínio de palco e que se expressasse melhor que o marido. Não é fácil estar do outro lado. A reeleição não é por um projeto de poder como muitos pensam. Não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um propósito de libertação. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. A partir deste momento, começa a haver, vamos dizer, uma rivalização de Janja, nossa primeira-dama atual, com relação a Michele, porque Janja quer se colocar como uma primeira-dama feminista, que é um conceito muito difícil de entender que seja possível, dentro da lógica, enfim, mas ela quer se definir assim. E ela rivaliza com Michele Bolsonaro, que tende a falar de mulher de acordo com preceitos bíblicos. O primeiro embate foi quando Michele falou de um conceito bíblico que é de mulher ajudadora do marido, jogando uma casca de banana para Janja, que não entende o conceito bíblico e falou como se fosse algo que contestasse o feminismo. A partir daí, Michele Bolsonaro começa a atrair muita atenção e em março deste ano de 2023, quero dizer, ano passado, ela é nomeada presidente do PL Mulher. E ela está convocando mulheres para as eleições deste ano. Vamos ver. Do norte ao sul do nosso país, existem mulheres incríveis que encontraram no amor ou na fé o propósito de ajudar, servir, educar, ensinar e fazer acontecer. Seja candidata a vereadora ou prefeita na sua cidade. Participe! Felícia Alperi. E o que está acontecendo nesse momento, além dessa polêmica sobre redes sociais? O mundo político já dá como favas contadas que o Moro vai ser cassado. E aí se fala que uma das candidatas possíveis à vaga de Sérgio Moro no Senado seria Michele Bolsonaro. O nome dela tenha sido cogitado por analistas e por políticos para diversas posições eleitorais, que é algo que não se cogitava durante o mandato de Jair Bolsonaro. Mas agora, enfim, vocês sabem, muita coisa já aconteceu de lá para cá. Esses são os fatos. O que você acha dessa história toda, hein? O que você acha? Antes de você dizer sua opinião e de eu trazer aqui a minha opinião, vamos lá para as narrativas? Michele Bolsonaro adora posar de santa, mas é uma baita de uma santinha do pau oco. Ela estava manipulando o gabinete do ódio para perseguir uma influencer petista, porque é isso que eles fazem. O gabinete do ódio continua ativo. Ela foi lá, tacou um story para quê? Para conseguir que a moça fosse perseguida aí pelos radicais fascistas deles. Quando viu que o Quissuco desandou, porque aí entrou polícia, entrou o caramba no meio, atrás dessa bandidagem bolsonarista, aí eles fazem o quê? Eles artificialmente vão lá viralizar um vídeo para mais uma vez perseguir alguém. Basta você ver o vídeo para saber que ali não tem ameaça nenhuma, ali não tem violência nenhuma. Falou em acabar com Michele Bolsonaro, derrotar Michele Bolsonaro politicamente, quiçá de outras formas, como uma força de expressão. Aquilo estava ali claríssimo, é uma força de expressão, não está propondo violência, não está propondo ataque, até porque a esquerda jamais fez isso.
A esquerda jamais agiu violentamente. Quem faz isso é a extrema-direita. Só que aí eles fazem isso de forma organizada, isso ganha uma dimensão enorme nas redes. Eles acham que as pessoas são burras. É um vídeo de dezembro do ano passado. Eles que tacaram esse vídeo aí para viralizar, distorcendo, descontextualizando para tentar limpar o que a Michelle fez. Para quem vai tanto em igreja, me parece um comportamento muito pouco cristão, né? Muito pouco cristão, uma linguinha ferina para ficar falando de esquerda caviar, a linguinha bifurcada, né, que o mundo evangélico conhece muito bem, e Dona Michelle aí, posando de santa, não cola de jeito nenhum. E que eles querem que essa mulher, que finge que é santa, mas é igualzinho o marido, é fascista igual, eles querem que ela vire presidente. O Brasil que não seja besta de comprar isso, e eu concordo sim, tem que derrotar agora, matar no berço, antes que vire um problema do jeito que o marido dela já virou. Mais uma vez eu te pergunto, onde está o verdadeiro gabinete do ódio? Porque essa imprensa petista, fabricante de fake news, passou 4 anos inventando que existia um gabinete do ódio. Fizeram isso com a ajuda do cabeça de ovo, do Alexandre de Moraes, que forjou ali com a ditadura da toga tudo para eles poderem mentir e inventar que o Bolsonaro tinha um gabinete do ódio. Aí ontem, essa imprensa suja, esquerdopata, estava de novo pegando aí, né, uma esquerdinha caviar qualquer, alguém que gosta das mamatas do PT, para se vitimizar. Ai, eu nunca vi para adorar se vitimizar igual a esquerda caviar. Foi lá se vitimizar. Ai, porque Michelle fez um story sobre mim e aí ela mandou me atacar. Michelle não mandou atacar ninguém. Ela não tem direito mais de ter opinião porque o alecrim dourado não suporta críticas. Foram críticas, ela teve críticas depois, e como é alecrim dourado, é vitimista. Ai, vai me criticar, vou ter problema psicológico, vou morrer. Aí vai lá para a polícia. Aí a imprensa, que é esquerdopata, vai lá e entra nesse debate. Ai, Michelle, gabinete do ódio, todo mundo sabe que é mentira. E aí hoje foi exposto o verdadeiro gabinete do ódio. Porque a pessoa falou com todas as letras. Com todas as letras. A esquerdopata falou, temos de destruir Michelle politicamente e, quiçá, de outras formas. O que é outras formas que ela quer dizer? Todo mundo sabe. Essa mesma esquerda violenta do MST, essa mesma esquerda que já invadiu a Câmara dos Deputados, quebrou tudo lá, mas daí não é golpe de Estado, aí não é nada. Aí é, direito deles, coitadinhos, não sei o quê. Eles já invadiram revista, eles batem repórter, eles jogaram rojão, mataram cinegrafista numa manifestação. Essa esquerda mostrando quem ela é. Mas, infelizmente, a imprensa esquerdopata não vê isso. E o pior de tudo é o seguinte, não são eles que falam que tudo é misoginia? O Bolsonaro conta uma piada, é misoginia, violência contra a mulher. Agora, eles atacando a Michelle, aí não. Aí pode. Olha, é demais. É um povo que vive na mentira. E a culpa deles estarem aí, de quem que é? Dos isentões. Dos isentões. Porque se os isentões tivessem ficado quietos, em vez de reclamar, então... Em vez de reclamar, não, em vez de inventar essa história, os bolsonaristas me ameaçam de morte, os bolsonaristas me seguem na rua, os bolsonaristas não sei o quê. Em vez de entrar nessa narrativa, eles tivessem apoiado o Bolsonaro, o verdadeiro gabinete do ódio não estaria por aí hoje. A minha opinião é que, a continuar com esse tipo de estratégia, a esquerda vai eleger Michelle Bolsonaro presidente da República. Eles já tentaram esse tipo de estratégia com Jair Bolsonaro, que é a estratégia vamos ser
mais violentos que a outra força política. Remédio de doido é doido e meio, e elegeram Jair Bolsonaro. E, neste momento, adotam aquele raciocínio interessantíssimo de que fazer exatamente a mesma coisa terá um resultado diferente. E aqui ainda fica pior para a esquerda, porque Bolsonaro sempre teve um discurso muito bélico, muito violento, muito incentivador de violência, glorificando todo tipo de ato violento, de arma. Ele sempre gostou, sempre foi do universo dele, uma coisa meio, não sei, fantasia de que ele é Rambo, uma coisa assim, sempre foi. Desde a década de 80 era isso, se achava o Rambo brasileiro. Enfim, quando você tem o Rambo brasileiro, o outro ser violento do outro lado não parece tão esquisito, a não ser quando começa a ficar violento demais, que foi o caso com o Bolsonaro. Tentavam virar carro dele, o Jean Willis foi lá e cuspiu na cara dele, só com aquilo eu acho que já deu uns 100 mil votos com o Bolsonaro. Agora, a Michelle não se comporta assim. O comportamento dela, você não vai ver isso, você não vai ver ela agindo dessa forma. Então, quando vem uma fala dessas, precisamos destruir politicamente e, quiçá, de outras formas, que é uma fala dúbia e que não foi esclarecido que são outras formas, a imprensa toda procurou essa dirigente de sindicato para explicar o que ela quis dizer. E assim, fica difícil, mesmo explicando, é uma fala difícil, porque ela pode dizer o que for, vai ficar na cabeça das pessoas outra ideia. Quando você faz isso, você fortalece a Michelle Bolsonaro e você leva para o emocional e para o imaginário o debate do que está acontecendo nas redes. O que está acontecendo nas redes é que nós temos o gabinete do ódio bolsonarista e nós temos o gabinete do ódio do bem petista. Os dois estão operando. E assim, operam assim de formas diferentes, um com mais entrada no mainstream, o outro com mais utilização de bandidinho, de gente doida que entra ali no meio para fingir que está debatendo política. Mas, enfim, operam da mesma forma, pegando uma pessoa para todos atacarem em enxame. Porque isso burla o algoritmo. Até, explico isso direito, na revista Cruzoé dessa semana. Vai lá na Cruzoé, que tem, olha, uma reportagem fantástica falando do caso Mind, e lá eu explico esse mecanismo do algoritmo, só para a gente pular aqui, não ter que entrar nessa história do algoritmo com mais profundidade. Mas o que acontece é que o bolsonarismo tem um domínio muito melhor desses mecanismos. Por quê? Quando você coloca qualquer coisa de um influencer, você energiza todo aquele pessoal para ir atrás. Então, a Michelle põe um story, qualquer story que ela puser, vai um monte de gente em cima. E aí, justamente, quando isso começa a dar encrenca, resgata um vídeo do ano passado para falar, olha, a esquerda, na verdade, é quem faz isso, e novamente repete o mecanismo de todo mundo ir atacar a pessoa que falou. Então, assim, eles dominam bem esse sistema e a esquerda tem ali vamos dizer, um modo de ação diferente que não tem conquistado a grande massa. Ela é uma coisa arquitetada e de elite, mas a grande massa não pega. E aí, com a Michelle Bolsonaro, o que é que acontece? Esse discurso, ele vai não só em cima dela, ele vai em cima de um público cada vez mais crescente e que a esquerda despreza e tem nojo, que é o público evangélico. E como você sabe que a esquerda despreza e tem nojo? Primeiramente, porque diz textualmente, classifica o evangélico como burro. Boa parte da esquerda é formada pelos tais inteligentinhos, né, que o Pondé fala, que é gente limitada que se acha inteligente. Então, eles acham, por exemplo, que religiosidade é questão de acreditar, de disputa de verdade, não entendem transcendência, espiritualidade, o que seja isso. E aí, quando aparece a Michelle, vai ter duas coisas. Primeiro, quando eles vão atacar a Michelle,
eles defendem mulheres e o jeito como eles atacam repete o jeito misógino que eles criticam quando o alvo não é a Michelle. Então, aí já explicita uma contradição, que é uma coisa que no debate político é muito explorada. A outra coisa é quando vão falar dos evangélicos, que invariavelmente é de um jeito ofensivo, ou porque é ofensivo mesmo, ou porque é condescendente, que é um jeito de ser ofensivo, que é o seguinte: uma das coisas que mais irrita quem tem fé é ateu dando aula de Bíblia. Então, algo que a esquerda faz sistematicamente é pegar o que a Michelle falou e aí tentar analisar de acordo com o versículo, sendo que a pessoa não leu a Bíblia, não domina, não tem noção de teologia nem para consumo próprio, quanto mais para colocar ali para os outros. E quando o religioso vê o ateu se metendo a dar aula de Bíblia, é a mesma coisa que você chegar para um grande matemático e querer dar aula para ele de tabuada. Pensa aí na sua profissão, uma coisa que você sabe fazer muito bem. Imagina uma pessoa que não entende nada disso vir querer te dar aula. Ou, não precisa ser profissão, uma coisa mais emocional. A gente que tem filho, ouvindo conselhos sobre criação de filho de gente que não tem filho. Pescou o sentimento que Michelle tem a capacidade de provocar? Quando ela aparece, o que a esquerda vai falar sobre evangélico vai dar um ranço. Não vai ser nem mais debate, vai ser um ranço. Eu realmente olho, às vezes, pessoas que eu considero inteligentes, eu falo, não é possível que essa pessoa não se toca do ridículo que está passando, tentando dar aula de Bíblia para crente. Então, assim, essa atitude, que é uma atitude muito parecida com aquela que foi feita sistematicamente com Jair Bolsonaro desde 2014, 2015, ela começa a ser feita com Michelle Bolsonaro. Só que ela é uma figura muito mais palatável do que a do marido. Nós já temos uma exaustão desse modelo de política do hominho que grita, conta lorota e ninguém pode discordar dele. Isso tem na direita, tem na esquerda, mas o pessoal já está pelas tampas, ninguém aguenta mais. E ela é uma figura que foge desse estereótipo dentro do bolsonarismo. E o bolsonarismo tem muitas figuras do hominho que grita e da mulher maluca. Ela está fora disso. Ela tem uma aparência mais moderada, ela é mais viável. Quando a esquerda repete com ela o mesmo comportamento virulento, preconceituoso, contraditório e ofensivo aos evangélicos, está dando a Michelle um capital eleitoral que vocês não têm a menor dúvida, ela vai saber utilizar. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas de hoje vai ficando por aqui. O que você pensa dessa história toda? O que você pensa? Já deixa aqui embaixo a sua opinião, mas capricha no like. Compartilhe o Narrativas Antagonistas com alguém. Hoje eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana, você, toda a sua família. Amanhã não. Deus me livre que eu não gosto de trabalhar de fim de semana. Segunda-feira, Brasil. Segunda-feira eu tô de volta aqui às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.